ministros e demais, a gente costuma rapidamente contar um pouquinho sobre a Abrad para os associados que já estão aqui, ok, todo mundo já conhece um pouco mais da Abrad, mas como esses eventos são online, a gente abre para convidados, para algumas empresas aqui ainda não são associadas. Então, para quem ainda não é associado, bom dia mais uma vez. Eu sou o Paulo Centenário, eu cuido da direção executiva da Brad e eu queria compartilhar com vocês que a gente tem, para quem ainda não é associado, eu queria destacar alguns dos benefícios aqui que a gente pode ter. Isso, voltando aqui no modo apresentação. Nós hoje somos uma associação aí que está presente no Brasil todo, né? Uma associação para representar os interesses aqui das agências e agentes digitais que atuam nesse segmento, né, de entrega de comunicação digital aí para os respectivos clientes. Então, a gente hoje reúne mais de 400 associados do Brasil todo e a gente tem como um dos principais benefícios aqui de fazer parte da associação, como qualquer outra associação, uma carta de benefícios muito grande aí, com descontos, com algumas prioridades de atendimento, em canais de atendimento, em alguns big players aí do nosso mercado, algumas parcerias bem interessantes como Adobe, TikTok, Dell. A gente tem uma série de benefícios com muitas empresas para vocês poderem utilizar aí no decorrer aí da associação de vocês. Além de alguns conteúdos super exclusivos que a gente entrega só para associado. Uma grande parte dos nossos benefícios a gente abre para o mercado todo, porque a nossa missão é ajudar o mercado, né, a compreender aí as suas dores. Então, a gente procura ser o mais aberto possível. Alguns poucos conteúdos, como, por exemplo, o guia de valores de produtos e serviços digitais, a gente mantém ele exclusivo para os nossos associados, porque a gente fez um trabalho bem rico aí de mapear mais de 140 itens de serviço de comunicação digital e conseguimos também valorizar na média aquilo que os associados cobram, né, uma média de alta complexidade, de baixa complexidade. Então, é um trabalho bem minucioso, exclusivo para os associados poderem aí ter como referência. É lógico que a gente entrega esse conteúdo também para contratantes que nos solicitam, para muitos órgãos públicos, para empresas privadas que precisam de alguma referência de valores para montar suas concorrências, suas licitações. Então, hoje a Abrad é uma referência, porque é a única entidade que tem um trabalho como esse. Não tem mais nenhuma outra entidade que tenha um trabalho aí de valorização e mesmo de escopo, né, de quais são os serviços, os principais serviços do nosso segmento. Bom, esse é um dos benefícios, mas talvez o maior benefício mesmo seja o network e a possibilidade de acompanhar alguns conteúdos relevantes como esse que vai ter aqui hoje. O network acontece aí nos nossos eventos presenciais, a gente tem realizado aqui em São Paulo no mínimo um evento por mês, e as nossas regionais, como a Brad RS, também organiza eventos presenciais para ter uma outra dinâmica, né, do online, né? O evento híbrido permite aí uma aproximação entre os participantes bem mais interessante do que a que acontece no online. Então, a gente realiza diversos eventos e tem os canais digitais, evidente, o nosso canal de WhatsApp aqui é um canal bem dinâmico, onde as empresas, os associados trocam muitas informações, dicas, oportunidades de negócio. Fica o convite, então, está aqui na tela um QR Code para vocês entrarem, entenderem um pouco mais aí o que precisa fazer para se associar à Brad, coisa bem simples. Bom, voltando aqui, Eric, vamos embora agora para o conteúdo. Mais uma vez, aqui tem o Eric, o nosso diretor de educação na Brad RS, ele já está na Brad há um bom tempo, autor de vários livros aí no nosso segmento, é uma autoridade aqui, é uma honra ter o Eric compartilhando esse benefício com a gente. Eric, mais uma vez, aqui já temos IA envolvida aqui no tema, né, principal, como não pode deixar de ser. Então, vamos para o conteúdo. Muito obrigado mais uma vez, Eric. Agora é com você. Por favor, se apresente aí e complemente as informações. Eu que agradeço, me somo aí ao discurso do Paulo em relação à Brad, já participo da Brad há muito tempo também, já fui presidente da
de falar para o mercado e de poder fazer essa troca também. Essa troca ela é muito importante. Eu sempre que eu falo sobre a Brad, eu me empolgo muito. Então, já trouxe novos associados, o feedback ele é sempre muito positivo. Então, a todos os convidados aí que estão assistindo também, né, falo aqui também não só como palestrante, mas como diretor da Brad, né, cogitem aí participar da nossa associação e desfrutar desses benefícios também, tá? Hoje eu venho compartilhar esse assunto com vocês, né, que é essa questão dos dados, inteligência artificial também. É um assunto muito contemporâneo, né? Hoje nós ouvimos falar cada vez mais em inteligência artificial. Aqui na própria Brad, né, na própria associação, é um assunto que ele sempre permeia os debates, as apresentações também. E hoje eu vim falar sobre a pirâmide dos indicadores, né? Como que você pode estruturar uma análise de dados com inteligência artificial, utilizando aí esse framework que eu desenvolvi. Antes de tudo, vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Eric Formaggio, eu sou especialista em SEO e BI, sou apaixonado aí por busca e análise de dados. Atualmente eu sou Head de Performance da OSF Digital Business, eu trabalho com SEO e BI desde 2007. A minha formação é na área de sistemas de informação, ciência da computação, e eu tenho pós-graduações aí na área de dados e em diversas outras áreas também. Eu mantenho um blog, que é o Diário da Ciência de Dados, onde eu conto muito sobre técnicas de análise de dados, desenvolvimento da área no mercado brasileiro também. Tenho o meu Instagram, o eric.formaggio, então para quem não me segue lá, dá essa moral para mim, e o meu YouTube, onde eu falo ali sobre SEO, sobre análise de dados também. Tá? Convido vocês aí a conhecerem as minhas redes. Quem quiser também me adicionar lá no LinkedIn, só procurar por Eric Formaggio e me adiciona lá. Como o Paulo falou, sou escritor também, gosto muito de escrever. Uma das minhas missões é poder desenvolver o mercado, né? Então, através de vários debates dentro da própria Brad também, eu tenho algumas ideias, pego alguns desses tópicos e aproveito esses tópicos nos meus livros também. Então, o meu livro mais recente é esse que eu coloco aqui, que é o SEO, Conceito, Práticas e Casos Importantes. Eu lancei em novembro do ano passado, lá no evento no RD Summit. Paulo me prestigiou lá, almocei com o Paulo aquele dia, lembro até hoje, né? Teve uma parte da diretoria da Brad também, esteve presente no lançamento, então fica aqui meu agradecimento mais uma vez. Não é o meu primeiro livro de SEO, meu primeiro livro de SEO eu lancei em 2010, sou aí um entusiasta do tema, mas agora em 2023 eu lancei, no ano passado, 2023, eu lancei esse livro pela DVS. Tem livro novo chegando, né? Aí eu apresento em primeira mão, acho que é a primeira vez que eu mostro a capa do livro em alguma apresentação, né? A ideia é que agora no último trimestre desse ano eu vou lançar esse livro sobre Web Analytics, onde eu falo sobre uma abordagem voltada à cultura de dados nas empresas. Então, o livro ele já está aí em fase final de produção, né? Já está com a editora, já foi revisado, já está na fase aí de produção, tá? Vai ser lançado ainda esse ano, a gente não tem a data exata, o que é certo é que a gente lance ali no final no último trimestre. Minha ideia é lançar ali mais ou menos em novembro, quando eu lancei o meu livro ano passado também, tá? Bueno, nesse livro eu falo muito sobre esse tema principal de hoje, né? Esse tema que eu vou conversar com vocês hoje, que é a pirâmide de indicadores, né? E por que pirâmide de indicadores, né? Eu considero essa ferramenta uma ferramenta do meu framework de análise de dados, né? Então vou explicar detalhadamente para vocês aqui alguns passos desse framework. E isso porque essa ferramenta ela fornece uma estrutura para você organizar e categorizar indicadores. Ele é muito parecido com o conceito de Balanced Scorecard. Eu meio que fiz uma adaptação desse conceito do Balanced Scorecard para análise de Web Analytics. Muito também como uma visão didática. Eu utilizo essa visão da pirâmide como uma visão didática
para poder ensinar sobre esse tema dos indicadores, dos dados, da análise do esforço e dos resultados para os meus alunos, para os meus mentorandos, para os meus colegas de trabalho também. Nós podemos entender, né, que um framework ele oferece uma base, um conjunto de diretrizes para trabalhar, vou explicar ao longo dessa apresentação também. Então, a ideia foi desenvolver um framework, essa ferramenta de framework também, que funcionasse aí como uma forma didática, né, para o ensino para analistas e ensinar para eles a lógica do esforço e do resultado, né. Antes, contando rapidamente uma história, né, por que dados, né, por que análise de dados? Muita gente me conhece no mercado por causa dos meus livros e da minha experiência em SEO, né? Mas, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com SEO, eu comecei a trabalhar com dados também. Então, em 2004, eu arrumei um emprego como webmaster. Vou explicar rapidamente essa historinha para vocês entenderem aqui. Em 2004, eu arrumei um emprego como webmaster e eu acho que muita gente aqui já está mais 40, né, já deve ter passado pela mesma situação, né? O webmaster, na época ali, 2004, 2013, ele era o cara que resolvia tudo, né? Hoje em dia a gente tem um cara que faz o SEO, tem um cara que faz o conteúdo, tem um cara que faz o código, né? O webmaster, ele fazia tudo, né? Ele era o cara que fazia o design e o que mais envolvesse ali a web presença da empresa. Então, inicialmente, eu tinha uma missão, que era produzir o site para a empresa que eu trabalhava, que era uma vitrine ali para os produtos. E após esse site lançado, né, a preocupação ali era trazer pessoas para esse site e entender a quantidade de pessoas que estavam acessando esse site, de onde que elas eram, se elas estavam comprando, as perguntas, né, que muitas vezes ninguém sabia responder na época, estava tudo começando. Na época, o Google Analytics, não o Google Analytics, o Google ele foi um grande parceiro, porque eu entendi na época, né, que colocando o site ali no Google, né, e naquela época também as demandas de SEO elas eram diferentes, eu conseguiria ali atrair tráfego para esse site, eu tinha ali uma solução de tráfego. Na época também, não existia Google Analytics ainda, ele foi lançado, se não me falha a memória, em 2005. Tá? O único recurso que eu tinha na época para entender as estatísticas do site era a contagem de hits de servidor que hospedava o site. Então, os hits eles me ajudavam ali a ter algumas pistas de frequência de visitantes, cidade e outros números ali que eles eram importantes. Muitos deles, eles vinham em um formato não muito amigável, né? Porque era contagem de hits, de novo, né? Muita gente que deve estar recordando histórias parecidas, né? Deve ter passado ali por experiências semelhantes. Então, eu tinha que pegar esses hits e montar esses gráficos na mão. Até no meu blog, ali no meu site, no Diário da Ciência de Dados, tem um dos meus primeiros posts que eu achei num livro meu de estatística da época, né? Eu sempre gostei muito de estudar estatística. Achei um gráfico que eu desenhei na época, né, fazendo ali o desenho da contagem de hits, etc. Depois eu melhorei isso, passei para o Excel, né, e aí começou a minha história também, né, junto o SEO e da análise de dados. E desde então, né, essa experiência ela mudou tudo que viria a acontecer na minha carreira depois. Que eu decidi direcionar a minha carreira para essa área, né, de SEO, de Web Analytics, etc. Então, desde então, tanto o SEO quanto as disciplinas de análise de dados, elas começaram a fazer parte aí da minha vida. E os dados, eles me serviram muito, mas muito mesmo, para poder provar o resultado e a eficácia das minhas ações, né? Principalmente ali nos primeiros dias do SEO era difícil, né, fazer alguém entender o tempo e os resultados do SEO. Então, os dados eles acabaram fazendo uma diferença muito grande ali no meu trabalho. Eu sempre gosto de colocar essa frase do Edward William Deming, que sem dados você é você é apenas uma pessoa com uma opinião, né? Tem várias frases dele relacionados a dados, né? Tem uma outra que é o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Muitas vezes as pessoas citam sem saber quem é o autor, né? Então foi esse grande matemático, estatístico e consultor norte-americano.
E não só para o SEO os dados são importantes, né? Eles possuem um papel fundamental dentro do marketing digital. Muitas das pessoas, muitos dos nossos associados aqui da Brad, né, trabalham com marketing digital. Eu digo que é um ambiente excelente, né, para quem trabalha com isso, para aprender, fazer network. Então, os dados eles possuem um papel fundamental. Eu nem preciso tentar convencer vocês em relação a isso. Todos aqui já sabem, né? Porque com os dados a gente toma base aí, toma decisões, né, baseadas em dados, né, ou decisões informadas, como alguns gostam de falar, para campanhas, públicos, dados oriundos aí de métricas de e-commerce, métricas sociais, o YouTube, entre outros. Então, e hoje, né, por que a gente fala tanto sobre dado hoje em dia, né? Talvez porque, e por que as profissões relacionadas à análise de dados, elas estão tanto em evidências, né? Uma das minhas hipóteses é que a quantidade de dados gerados, né, pelas empresas, pelo próprio ser humano, aumentou muito, né? Quanto mais usuários nós temos aí no mundo, né, e esse número ele não para de crescer, maior as possibilidades de tomar decisão. Eu me recordo aí, alguns anos atrás, eu acho que foi ali em 2012, 2013, na época do Black Friday, né, que se comentava muito da entrada da classe C na internet, né, de uma entrada desse consumidor, uma entrada massiva desse consumidor, né, não é que ele não consumia, mas que houve uma entrada maior naquela época, né, e nas análises de dados naquela época nos e-commerces, em outros sites, a gente percebia exatamente isso, né? Então o número de usuários ele só cresce. Então pensa aí na quantidade de dados que uma empresa ela gera todo dia, né? A importância desses dados, né? Imagina que muitos desses dados acabam nem sendo processados e utilizados, e eu vejo muito isso no dia a dia, tá? E a gente não precisa ir muito longe. Estou falando aqui de Web Analytics, não é... A Web Analytics, só explicando, né, análise de dados para a web, né? Então, não é raro ainda, né, a maioria de vocês aqui são agentes digitais, né, agências, especialistas, consultores, vocês devem passar por essa situação também, de ter um cliente lá que você pergunta para ele do Google Analytics, ele às vezes nem sabe o que é, ou não olha o Google Analytics há muito tempo, ou ele instalou o Google Analytics Universal e o GA4 ele nem sabe o que é, entendeu? Então, não é rara essa situação no mercado ainda, infelizmente. Eu fiz uma pesquisa há pouco tempo atrás e vi que vários profissionais eles já utilizam os dados no seu dia a dia, mas no tocante ao anunciante, a gente ainda não vê esse mesmo comportamento, né? E uma das perguntas que fica, né? Eu estou afunilando cada vez mais o assunto aqui para chegar onde eu quero, né? Então, uma das perguntas que fica é: eu preciso medir tudo, né? Minha resposta é que não. Muita informação, ela tira o foco da análise, né? Ela tira o foco do que importa. Eu digo assim que você não pode ignorar os dados, mas também você tem que analisar os dados corretos para tomar as decisões corretas. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, uma vez eu trabalhei num projeto de um dashboard para um cliente, que ele nos pedia ali várias métricas e indicadores, né? Entendendo que métrica é o dado puro e o indicador ali, ele é uma fórmula baseada em algumas das métricas, né? Então ele pedia ali vários indicadores, várias métricas para aquele dashboard, e quando eu começava a questionar para esse cliente quais os dados ele iria utilizar e para que, ele começava a gaguejar, ele não conseguia me responder. E daí, logicamente, naquele trabalho, com a experiência dos meus colegas que estavam trabalhando junto comigo também, nós fomos direcionando ele, então para que tu vai utilizar esse dado, qual é o esforço que está relacionado a esse dado, qual a decisão que você vai tomar, qual o tipo de decisão que você vai tomar, né? Então isso eu digo para quê? Porque às vezes a gente precisa ser objetivo, né, em relação ao que nós vamos mensurar, né? Eu vejo gestores aí se perdendo muito quando se trata de Web Analytics, e com certeza vocês veem a mesma situação no dia a dia de vocês, né? Não é o que eu estou falando aqui, não é novidade, mas eu gosto muito de trazer essa abordagem de tempo, esforço e resultado,
né? Em muitos relatórios que eu vejo hoje no mercado, e eu já errei, eu já cometi essa falha também, foi por isso que eu montei esse framework, por isso que eu montei esse conceito da pirâmide de indicadores, que eu falo muito nesse meu novo livro, que é inspirado, né, nessa ideia do Balanced Scorecard, ou talvez alguns vejam aqui até uma relação com o OKR, né? A ideia aqui na minha visão, é essencial mensurar o resultado com base no esforço que foi realizado. E aí você já consegue diminuir bastante o número de indicadores, entender o que realmente vai fazer aquele indicador ele se mexer para cima ou para baixo numa campanha paga, em social analytics, lá no YouTube, numa campanha de e-mail marketing, independente da área que você trabalha, né? Então, isso vai permitir que a gente identifique aí o que realmente está gerando impacto, alinhado aí com as metas e objetivos da organização. O tempo e o esforço, principalmente em algumas áreas, né, do marketing digital, eles têm um grande impacto, né, nas estratégias aí de marketing digital. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de campanhas pagas, né? Se você fizer uma campanha ali que ela não tem um fit com aquela marca, ou que então ela não venda ali o produto que seja mais procurado daquele e-commerce, o resultado ele vai ser pífio, né? Não vai ser o resultado que o cliente espera. Eu estou dando exemplos simplistas, né? Mas posso dar o exemplo do SEO também. Se eu for trabalhar palavras-chave que não estejam relacionadas com o produto ou com as etapas do funil, né? Topo, meio e fundo de funil, né? Eu não vou ter o resultado que o cliente pretende, né? Então, se a gente medir também sempre só o resultado sem considerar o esforço, a gente corre o risco de implementar várias iniciativas aí sem saber quais realmente fazem a diferença. Então, é sobre isso a pirâmide de indicadores. Então, sem essa perspectiva, é como você seguir ali uma viagem na direção errada, né? Eu gosto de apresentar muito essa imagem, porque é um exemplo que primeiro você trabalha, a forma mais fácil de explicar esse conceito, qual que é? Primeiro você trabalha muito, né, para depois atingir os resultados que você almeja. Então imagina só, você trabalhar muito e não conseguir atingir esses resultados. E às vezes é o que acontece muito no marketing digital. A pirâmide de indicadores, qual que é o foco dela, né? Eu divido essa pirâmide nesse gráfico aqui piramidal, né? Lógico. Ela é uma ferramenta visual, né? Ela me auxilia na organização desses indicadores de desempenho, resultados, nos KPIs, né, em diferentes níveis. Então, aqui na base da pirâmide eu tenho os indicadores de esforço. Aqui eu dei o exemplo para SEO, né? Mas perceba que a base, eu mudando aqui a área que eu estou trabalhando, você vai ver que os indicadores de resultado e até os KPIs, eles mudam muito pouco, tá? E eles podem mudar, não tem problema nenhum. Mas o que eu explico aqui é o seguinte, né? Os indicadores de esforço. Então, para um trabalho de SEO, vou dar o exemplo do SEO aqui, que é o meu core business, né? Eu tenho lá, como exemplo aqui, podem existir vários outros, né? Eu posso ter porcentagem de erros corrigidos, velocidade do site, conteúdos otimizados e customizados e outras melhorias de SEO. Posso colocar a saúde do site, qualidade, inventar lá um indicador ou pegar um indicador de toxicidade de links para o site. Itens mais técnicos de SEO que eles vão explanar para o gestor o esforço, né? E aí os resultados que eu vou alcançar com isso, né? Cliques, impressões, posicionamento por palavra-chave, número de usuários, e lá no topo da pirâmide, as KPIs, né? A receita sendo a principal dela. Depois eu vou até mostrar para vocês aqui de uma forma prática um dashboard, onde nesse dashboard eu faço exatamente essa correlação, né? Essa relação do esforço empreendido no site, né, e os resultados. Eu vou mostrar em breve aqui esse dashboard e aí vocês vão entender um pouco melhor. Para evoluir um pouco nisso, é sempre importante eu ter o que eu chamo de plano de mensuração, né? Como que eu vou ordenar as ações dentro de um planejamento de processos, por exemplo, para chegar nesse nível de uma análise de uma pirâmide de indicadores, né, onde eu vou
mensurar os esforços e os resultados, depois eu vou colocar isso lá na inteligência artificial para entender ali também quais são os feedbacks da IA, tá? Primeiro de tudo, né, sempre quando a gente vai trabalhar com Web Analytics, a gente tem que ter um plano de mensuração, né? Então eu falo ali, avaliar os objetivos da organização, né, que pode parecer uma coisa meio clichê, mas é onde eu vejo que os profissionais mais erram, né? Principalmente nos dias de hoje, todo mundo está em home office, todo mundo está muito mais técnico, muito mais introspectivo, né? E pelo menos na área de dados, e isso daqui eu vou falar o que eu vejo, não o que eu acho, tá? Eu vejo análises, às vezes, que elas acabam sendo muito superficiais em virtude da falta de entendimento do analista quando se trata dos objetivos da organização. Eu digo isso, eu escrevi no meu novo livro, no meu livro de SEO, eu falo isso também. O profissional ele tem que levantar da cadeira, ele tem que sair de trás da máquina. Quando eu falo isso, sair de trás da máquina, não é que ele vai sair de trás da máquina literalmente. Esse termo eu empresto muito, a galera de tecnologia falava muito nos anos 90, né? Que o sair de trás da máquina é você entender a regra do negócio, é contextualizar um número, é contextualizar o dado. Hoje, nós temos uma falta muito grande da contextualização de dados. Você pode ir lá, você pode fazer análise de dado, aplicar ali algoritmos em R, Python, que são linguagens de programação que eu frequentemente utilizo para análises mais massivas de dados, né? Você pode usar um Data Warehouse, você pode usar muita coisa, mas se você não conversa com as pessoas para contextualizar um número, até através de pesquisas de marketing e outras coisas, você vai ter uma análise muito superficial, uma análise que ela acaba ficando científica, não é o termo correto, mas ela fica estatística demais sem uma contextualização daquela situação, tá? Então isso, de novo, embora pareça ser um clichê, né, avalie os objetivos da organização, é você literalmente sair de trás da máquina e conversar com as pessoas, fazer um briefing, entender quais as perguntas que elas precisam ser respondidas. Eu cito um exemplo aqui para vocês. Em alguns projetos, eu tenho um modelo de briefing que eu uso, né, em algumas reuniões de início, de kickoff com os clientes, que sempre quando eu faço essa pergunta, poucas pessoas conseguem me responder. Uma delas qual o tempo para o consumidor comprar novamente esse produto, tá? É lógico que tem alguns produtos que não cabem nessa situação, mas vamos dizer num e-commerce, num produto específico como um tênis, isso já aconteceu comigo. O cara não sabia me responder, entendeu? Ou então, qual o perfil do cliente, com que persona você está trabalhando, não sabe me responder. É lógico, ele está me contratando para isso também, né? Mas às vezes ele não tem uma ideia, a marca não tem uma pesquisa. Com o passar do tempo, até as novas gerações agora que estão trabalhando aí nos departamentos de marketing das empresas, ele é um problema que ele está diminuindo cada vez mais, né? Mas ainda eu vejo esse problema existindo, tá? Então, avaliar o objetivo da organização, determinar os indicadores, né? Quais os indicadores importantes, e quando eu falo aqui os indicadores importantes, eu falo exatamente da relação dos indicadores de esforço, né? Quantas horas eu trabalhei, quanto tempo eu gastei nessa campanha, quantas campanhas eu otimizei, enfim, gente, eu estou citando aqui, né, minimamente alguns exemplos, mas novamente, são exemplos só, né? Não estou falando que tem que ser esses indicadores, né? Determinar os indicadores, fazer o setup das ferramentas que serão utilizadas. Esse é um outro ponto muito importante, né? Eu acho que eu estava conversando até com o presidente Vini aqui da nossa regional aqui no Rio Grande do Sul esses dias, né, que o Google Analytics 4, dessa mudança do Universal para o Google Analytics 4, teve muito problema até com a confiabilidade dos dados, a diferença dos dados, entendeu? E tudo mais. Então, eu sempre, quando eu entro num projeto, a primeira coisa que eu procuro fazer é pedir o acesso às ferramentas e verificar também se essas ferramentas, se os dados, se ela está bem instalada, se os dados estão corretos, se os dados eles são confiáveis. Não adianta nada ter toda uma metodologia para mensuração do indicador, ter um fluxo de análise de dados para marketing digital, que eu vou mostrar para vocês aqui, mas esses dados eles não serem confiáveis,
né? Um outro ponto, automatizar atividade repetitiva. Vou mostrar para vocês depois aqui um exemplo de dashboard, né? Alguns tipos de análise mais simples e principalmente atividades como montar um relatório, alguma coisa assim. Cara, usa uma ferramenta de dashboard. Você pode usar Power BI, você pode usar Tableau, você pode usar Datorama, você pode usar Looker Studio, que é a minha ferramenta predileta, principalmente que como eu trabalho mais com web, mais com Google Analytics, é uma ferramenta que já tem uma ligação nativa ali com o Looker Studio, e preparar aí uma forma de mensurar os esforços também, né? O trabalho que você está realizando para atingir aqueles resultados. E no final aí, que eu já dei o spoiler, montar o dashboard, né? Entender os objetivos da organização, que eu falei lá em cima, né? Quais os objetivos do negócio, as regras do negócio, se já é mensurado algum indicador e quais são os principais produtos e serviços, até porque esses indicadores eles estão muito relacionados a isso, né? E a escolha desses indicadores, né, que eu comentei com vocês, ela vai estar muito relacionada também ao tipo de serviço que está sendo prestado. Eu vou mostrar aqui eu estou ansioso aqui para mostrar o dashboard para vocês aqui, né? Então, por exemplo, aqui, está aparecendo na tela para vocês aí, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um dashboard aqui de SEO, né, o meu core business aqui, né? Eric, mas é um dashboard bem simples, é para ser simples mesmo, né? Eu gosto muito do o menos é mais, né? Então, aqui é um exemplo, né? Em alguns projetos que eu trabalho, eu tenho mais alguns indicadores, então aqui esse modelo que eu fiz aqui, eu fiz até para um curso que eu apresento no Métricas Boss, que vai ser lançado em breve também. Então, aqui o que a gente tem? Um dashboard aqui de SEO, e aqui, nesse simples resumo executivo aqui, eu consigo ver exatamente a pirâmide de indicadores. Então, aqui eu tenho as horas gastas nesse projeto, né, a quantidade de horas que eu utilizei ali para o trabalho de SEO, a quantidade de erros, né? Então, no caso, aqui tem 20% a menos de erros, né? Eu gosto sempre de colocar esse comparativo, aqui eu estou fazendo um comparativo com o mês anterior, né? Keywords na primeira página, número de sessões, usuários, receita. Então, aqui, erros e horas gastas, eu tenho o esforço, né? Keywords, sessões, usuários, aqui eu tenho os resultados e a minha principal KPI aqui, que é a receita. Um relatório bem simples mesmo, tá? Para que já fique fácil de entender. E aí vocês podem pegar esse modelo e fazer o modelo de vocês com essa lógica, né? Aqui também eu divido em 2 blocos, né? O resultado em receita, número de usuários, e aqui o esforço aqui embaixo. Percebam aqui que no esforço, né? Quanto mais aqui eu diminuo a quantidade de erros e advertências, a saúde do site aumenta. E aqui eu faço uma outra relação também com a saúde do site e as horas gastas no projeto. Isso daqui também você pode utilizar um gráfico de dispersão, né? Vocês estão me ouvindo aí, gente? Alô, alô? Sim, tá tudo certo, Eric, estamos ouvindo. Tudo certo. Tá, beleza. É que eu, de repente, deu uma travada para mim aqui, eu achei que tivesse acontecido alguma coisa. Tá? Então aqui, estão me ouvindo ainda, né? Porque para mim é que a tela travou aqui. A tela tá travada, mas dá para te ouvir bem. Tá, mudou aqui para o PPT de novo? Não, continua na mesma tela. Eita. Espera aí. Só um minutinho, gente. Para mim travou aqui o Meet, eu vou sair e vou entrar de novo, rapidinho. Tá bom, estamos aqui. Bom, eu coloquei, enquanto o Eric volta, tá todo mundo aqui, ele está voltando já. No final aqui da apresentação, a Suelen vai promover o sorteio aqui de um parceiro da Brad, então mantenham a conexão e participem, tá bom? Vamos aguardar aqui o Eric retomar a conexão para continuar a apresentação. Agora ele voltou. Oi, Eric. Voltei. Agora deu tudo certo. Deixa eu só compartilhar de novo aqui. Tá bom. Na mudança aqui de tela, ele deu uma travada. Se travar de novo, vocês me avisem, tá? Então, aqui eu tô de novo aqui nos meus slides, né? Tá aparecendo os slides para vocês, né? Então, ok. Então, tenho lá o dashboard, né? Nesse dashboard eu mostrei o quê? Essa ideia, né, dessa relação do resultado, aliás, do esforço do resultado.
Eu utilizo essa lógica de dashboard, tá, para outros tipos de serviços também, links patrocinados, social media, etc. Aí cabe para cada realidade fazer suas adaptações, né? Então, voltando aqui aos slides, né, uma outra coisa que eu recomendo também é sempre fazer uma conexão dos indicadores com os objetivos de negócio, né, como eu acabei de falar, elaborar um plano de como você vai captar esses dados, né, às vezes alguns desses dados, dependendo da solução de dashboard que você está utilizando, ele não tem ali uma conexão automática, né, se você pega de uma ferramenta, uma planilha, etc., então considerar isso daí no processo também, né? Verificar as ferramentas utilizadas, né, se elas estão corretamente configuradas, como eu já falei, e fazer o setup aí das fontes de dados. E aí, né, a gente entra nesse tema. O que a inteligência artificial tem a ver com tudo isso, né? Quando eu penso na inteligência artificial, né, muita gente pensa em prompt, né? Então, eu fui lá, eu fiz a conexão dos dados, eu fiz o meu dashboard, né, eu vou começar a analisar os dados, né? Muita gente hoje em dia gosta desse conceito de prompt e até eu vou entregar aqui, vou disponibilizar para quem quiser depois da palestra esse prompt que eu vou utilizar, tá? Eu gosto muito do conceito de projeto de prompt, porque você utilizar o prompt ali no ChatGPT, no OpenAI, na Niara, não é simplesmente você lá começar a fazer uma pergunta e já esperar bons resultados, né? Eu até confesso que eu fui um pouco resistente a começar a trabalhar dessa forma, né? Porque a gente sempre gosta muito de ficar na zona de conforto, né? Então, para análise de dados e análises mais complexas de dados, eu sempre gostei de utilizar modelos em R, modelos em Python, mas hoje até comparando alguns dos resultados dos modelos que eu tenho, né, se a gente for usar, sendo um pouco mais técnico, um pouco mais estatístico aqui, se eu for usar um algoritmo IR, um algoritmo ARIMA no R, que é um algoritmo de análise preditiva, né, para eu prever o quanto que eu vou ter de visita daqui a tanto tempo, né, eu faço o mesmo ensaio no R ou no Python e faço esse ensaio depois no ChatGPT, eu tenho resultados muito parecidos, tá? Já vou mostrar um pouco mais dos detalhes para vocês aqui. Então, hoje, quando eu vou construir o prompt para fazer a análise dos meus dados, eu gosto muito desse conceito de projeto de prompt, pois eu consigo fazer uma organização das informações que eu estou fornecendo e das informações que eu preciso também. Então, eu sugiro que antes de começar a fazer essas perguntas aí na sua IA predileta, você faça um planejamento aí do seu prompt e documente ele para poder ir usando, melhorando também. Aqui eu tenho uma ideia aqui numa estrutura de prompt, né, onde eu tenho aqui, eu peço que a IA ela atue como um analista de dados, dando aí detalhes das respostas que eu preciso e como que eu quero receber elas também. As informações aí de perfil de público, concorrente, sazonalidade, data comemorativa, e eu insiro ali os dados oriundos ali de Google Analytics e outras ferramentas que eu vou utilizar também. Até chegar nesse ponto aqui, eu vou compartilhar minha tela de novo, se travar aí, me avisem aí, tá? Aqui eu tenho um processo que eu utilizo, um framework de fluxo aí para análise de dados de marketing digital, onde eu tenho vários pontos, né? Primeiro, eu tento entender ali as perguntas que eu quero fazer, o entendimento do negócio, né? Eu uso a IA para um estudo de público. A IA para estudo de público, você pode utilizar a Niara, né? Então, tem uma ferramenta bem legal lá da Niara, eu acho que até a Lisane da Niara está aí, a nossa associada aí. A Niara é uma ferramenta de inteligência artificial, ela é muito utilizada para SEO, mas eu particularmente utilizo muito ela para análise de dados, para links patrocinados, social e outras coisas também. Aqui está a Niara aqui, então aqui tem essa ferramenta, né? Entenda a sua audiência. Você pode colocar ali um produto ou serviço e ela vai dar um perfil dessa audiência. Eu coloco isso no meu prompt também, né? Então, voltando ali para o meu fluxograma, né, eu pego ali eu faço um estudo do público, né, para interpretar os dados, eu faço um estudo dos concorrentes, e cada etapa dessa daqui que eu vou passando, né, eu mostrei de uma forma mais simplista lá no slide,
mas, na verdade, aquilo lá é o resumo disso daqui, né? Cada etapa dessa que eu vou passando na análise dos dados, eu vou montando o meu prompt, né? Até chegar na hora da análise descritiva que eu vou fazer com a IA e a análise preditiva que eu faço com ela também, tá? Depois, quem quiser também esse modelo e o prompt que eu monto aqui, me chama lá no meu Instagram, no eric.formaggio, lá, e eu forneço para vocês, tá? Mas vamos lá, voltando aqui. Então, eu faço ali o estudo do público junto à Niara, né? E eu vou montando o meu projeto do prompt, que é exatamente isso daqui que eu estava mostrando para vocês, né? Eu começo lá, olá, preciso que você atue como analista de dados especializado no mercado, negócio, produto, né? Vou dando os dados, né? Analise ali os dados do perfil de público, o tráfego do site nos últimos, daí coloco ali o range de tempo, informações de produtos, e depois eu faço as perguntas. Eu vou mostrar detalhadamente ali no prompt para vocês, tá? Faço as perguntas, coloco anexo os dados de público, né? E os dados oriundos ali do GA4 e outros sistemas. Aqui eu vou mostrar o prompt para vocês, tá? Eu me alonguei até um pouco mais no prompt que eu fiz aqui, porque para cada situação, cada tipo de mercado, às vezes você tem informações diferentes, tá? Aqui eu já deixei o prompt pronto, tá, gente? Para não manter em função do tempo que a gente tem aqui. Então, quando eu fiz hoje de manhã, ele não está aparecendo mais aqui, mas eu anexei dados de crescimento e variabilidade de um e-commerce, tá? E uma tabela de venda de produtos dos últimos 4 anos. E aí eu comecei o prompt, né? Falei, preciso que você atue como analista de dados especializado em e-commerce. Aqui, no caso, é uma loja de PC gamers, né? E produtos relacionados. Então, eu pedi aqui para analisar os dados do perfil de público, né? Falei para ele que eu ia colocar as perguntas depois, né? Dados público da loja, que está aqui embaixo, né? E dividi aqui as perguntas que eu fiz para ele em categorias. Então, aqui eu tenho uma categoria, por exemplo, de análise descritiva. Primeiro, eu peço para ele dar indicadores de tendência central, variância, quartis, desvio padrão, etc. São aqui dados mais estatísticos. Eu gosto de utilizar esses dados para os estudos que eu vou fazer depois, né? Análise de dados, se fala muito, né, em Google Analytics, essas coisas, mas quando a gente fala em análise de dados, a gente fala em estatística. Então, até uma dica para todos os profissionais que estão aí, não só de análise de dados, é que procurem entender mais sobre estatística também. Vocês podem ter certeza que a qualidade das suas análises, ela vai crescer também, tá? Tem vários livros aí sobre isso, livros básicos também. Quem quiser dica, me chama depois ali que eu passo, tá? Faço outras perguntas aqui, né? Só voltando um pouquinho, né? Análise descritiva. O que é uma análise descritiva? Tá? Eu estou olhando para o retrovisor. Análise descritiva, eu estou pegando os dados, que são os fatos que aconteceram naquele site, né? E estou analisando o que aconteceu. Estou dirigindo, olhando para o retrovisor, né? A análise preditiva é a análise para frente, né? A análise do futuro. Então, antes de tudo, eu faço essa categorização de análise descritiva. O que aconteceu? Qual a categoria de produto mais vendida, fonte de receita, os maiores concorrentes nesse mercado, né? Falando que eles podem mostrar numa tabela com as colunas descrição, faturamento divulgado do concorrente, o grupo econômico também, né? Os insights, né? Fazer uma análise SWOT mostrando os insights, a análise preditiva. Então, com base na tabela, né, onde eu tenho os dados de tráfego, eu quero que ele mostre ali vendas para 2024, 2025, né? E mostre os resultados de receita ali para cada ano com as previsões também de 24 a 25. Na tabela ali eu tenho de 2020 a 2023. Então, eu estou pedindo para ele prever 2024, 2025. Tem algumas, em alguns prompts que eu monto, eu falo para ele qual a técnica de regressão linear que eu quero que ele utilize, se é Hot Winters, se é Arima, se é AutoArima. Todos esses nomes que eu estou falando para vocês são modelos estatísticos para análise preditiva, tá? Aqui, no contexto da nossa apresentação, e para não ficar um técnico chato, né, eu simplesmente pedi para ele fazer uma análise preditiva, tá? A análise as atividades, né, ele elaborar aqui uma lista de atividades, e daí, só para resumir aqui, coloquei o dado do público da loja e comecei, né. Ele começou a fazer a análise aqui para mim, né, ele primeiro mostrou aqui o que ele ia fazer, né,
E aí ele começou com as primeiras análises, primeiras estatísticas descritivas por ano, onde ele colocou média, mediana, quartis, mínimo, máximo, variância e outros dados estatísticos que eu utilizo depois para minha análise manual, né, onde eu coloco ali alguns dados para os meus clientes para mostrar a variância entre um dado e outro, o que tem que melhorar, o que a gente precisa cuidar e coisas desse tipo. Tá? Depois, o produto mais vendido por ano, né, as fontes de receita mais significativas por ano, né, e aqui ele começa a mostrar também, geralmente eu peço para ele montar vários gráficos de dispersão, porque nos gráficos de dispersão, são gráficos como esse, ele mostra para mim ali, por exemplo, horas de trabalho, né, que eu mandei na tabela inicial. A tabela inicial eu mando exatamente isso, né, eu mando os dados de esforço e os dados de resultado, peço para ele fazer uma correlação, e nem sempre a correlação é assim, isso que é interessante. Às vezes a quantidade de trabalho, a quantidade de equipe, né, ela não é tão grande, mas o resultado é bom. Daí que a gente começa a fazer? A verificar a equipe, a gente começa a contextualizar o dado. Vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu estava fazendo uma análise dessa e eu percebi que um analista mais experiente de Google Ads, ele consegue dar um resultado excelente em uma determinada conta. E um outro analista mais júnior, para dar aquele mesmo resultado excelente, diversas comparações desse tipo, porque ele vai mostrar essa relação da receita das horas de trabalho, que eu poderia colocar outras variáveis, lembrando que algumas variáveis elas vão impactar em outras, de novo, esforço e resultado, lembrando sempre disso. Aqui aquela pergunta que eu fiz, né, os concorrentes, né, faturamento divulgado, né, e o grupo econômico que eles pertencem, o que permite para mim, como analista de BI, a sair um pouco dos números e ver outras coisas no mercado. O analista de BI, ele não vê só número, né, é business intelligence, né, inteligência de negócio, então não é só número, não é só estatística, não é só ferramenta, não é só dashboard, é olhar para o mercado e entender o que está acontecendo, né. E aqui uma análise SWOT, né, que eu considero que essa análise que ele fez ficou bem pobre, tá? Poderia ter feito outras coisas, né? E daí é onde você tem que começar a fazer a troca de ideia com a ferramenta. Isso que é interessante também. E aqui o creme de la creme, que para mim aí em vários clientes que eu utilizo, eu adoro fazer isso daqui, que é a previsão de receita, né? Então aqui ele deu a previsão de receita para 2024, 2025, e depois eu pedi para ele colocar aqui num gráfico só. Tá? Os dados que eu estou usando, tá, gente, aqui para essa apresentação são dados fictícios, né? Eu não vou colocar o dado de um cliente real meu aqui por questões éticas, né? Então eu montei ali uma tabela de dados, mostrei aqui, mas é exatamente essa mesma lógica. E a análise preditiva, né, essa previsão, Eric, mas a previsão é uma coisa muito subjetiva, é ciência, estatística é ciência, tá? Estatística é ciência. Então assim, na estatística você tem alguns modelos de previsão, né, eu falei alguns nomes aqui, Hot Winters, a análise de regressão linear mais simples de todas também, você pode utilizar, né, ARIMA, AutoARIMA, existem vários modelos estatísticos, né, de novo, ciência, número, né, e são previsões, né, mas só que são previsões com base na estatística. Então, por isso que algumas das previsões que eu faço, né, e que eu peço para a ferramenta fazer, eu peço para ela aplicar algum algoritmo desse tipo. Tá? Ou no máximo aqui você pode pedir para ela fazer uma previsão e daí ela vai escolher qual modelo que ela utilizou, tá? E aí aqui um comparativo do faturamento que eu pedi para ela fazer também, né? Como aqui eu peguei um caso fictício, né? Ele está com um faturamento bem alto, né? Então ele pega aqui dos concorrentes, faz esse comparativo de faturamento e pedir aqui algumas estratégias de expansão, algumas ideias. Eu quero mostrar, o que eu quero passar para vocês aqui é que eu posso começar a fazer todo um raciocínio, né? Ou eu posso partir de uma análise manual e depois ir para esse raciocínio aqui na IA também, né? Eu tenho tido bons resultados, boas ideias aqui
com esse tipo de trabalho que eu faço em conjunto com a IA. Em virtude da empresa que eu trabalho com a OSF, né, a gente usa muito o All-NI, que é a própria ferramenta de IA da OSF, que eu mostrei com o ChatGPT, mostrei com a Niara, mas são excelentes ferramentas também. Esse tipo de análise que eu já fiz com a Niara, né? A Niara, ela ainda não, você não consegue anexar, né, as tabelas, mas eu já conversei também com os proprietários por isso daí. Lá você pode fazer o quê? Você pega o CSV, né, põe o CSV num TXT e copia o texto com os dados para lá. Vai ter bons resultados também, boas apresentações lá, tá? Então, voltando aqui, né, para minha apresentação, um livro bem legal que eu recomendo para vocês que vocês leiam, principalmente relacionado a prompts, é esse livro aqui do Alexandre Rodrigues, que é o Domine Seu Negócio com IA. Eu já utilizava essa lógica de prompts que eu apresentei para vocês aqui, mas esse livro ele me deu exemplos bem bacanas e permitiu que eu melhorasse os meus projetos de prompt, tá? É um livro bem legal, uma linguagem muito simples, recomendo que vocês leiam, porque vocês vão gostar bastante, principalmente nesse sentido. Ele não fala nada desse tipo de análise estatística que eu faço aqui, porque aqui são temas bem técnicos, né? Mas eu falo muito sobre isso nas minhas lives, nos meus livros também, tá? Quem tiver mais curiosidade para entender melhor a estatística de análise de dados também, fica à vontade para perguntar e para me chamar depois da apresentação também, tá? Não esqueçam lá o meu Instagram, Eric Formaggio. E eu termino aí, né, essa apresentação com a frase desse cara que eu sou fã, do Edward William Deming, né, que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. De novo, né? Muita gente fala essa frase, mas esquece quem não sabe quem é o autor, né? O autor, esse cara aí, é uma grande inspiração, aí, principalmente porque ele era um matemático estatístico, ele era muito focado nessa análise técnica. Então, quando se trata de análise, é uma pessoa que eu me identifico muito também, tá? Muito obrigado, espero aí não ter passado muito do tempo, Paulo, e eu fico disponível aí para perguntas, espero que vocês tenham gostado, tá? E me chamem aí no privado, aí, fiquem bem à vontade aí para a gente bater mais um papo aí sobre esse tema tão legal. Valeu. Muito bom, Eric. Cara, eu fui olhar o reloginho, eu achei que tinha passado 15 minutos. Você vê que a dinâmica da sua apresentação é tão boa que o tempo passa e a gente não percebe. O Vinícius, você quer bater uma bola aqui com o Eric alguns minutos? Eu acho que o Vinícius caiu. Não, tá por aqui. Tá aí, Vini? Vou aproveitar para beber uma água aqui enquanto o Vini volta. Mais ou menos, ele estava, mas acho que não está mais. Bom, o Eric, bom, quem quiser aqui também interagir com o Eric, fique à vontade, pode abrir microfone, câmera aqui ou colocar no chat qualquer pergunta. O Eric, você insere nos seus mapeamentos alguns dados econômicos também, de projeção de, vamos supor, taxa de juros, para poder prever um pouco de crescimento da economia ou não? Sim, eu coloco vários dados ali, eu pego principalmente dados do mercado, crescimento. Eu lembro que vocês devem conhecer, né, esses relatórios do Web Shoppers, né? Eu acho que é um dos relatórios aí de dados mais famosos aí do nosso mercado, né? E uma coisa bacana é você sempre treinar e mandar a memória para a ferramenta, né? Então, sempre quando eu acho esses relatórios de mercado, essas informações, eu mando para a ferramenta e peço para ela armazenar essa memória. Por quê? Porque depois ela vai utilizar essas informações para as análises que você vai fazer. Então, dados econômicos, juro, inflação, IPCA, outros indicadores do mercado, eu sempre gosto muito de colocar esses dados, porque eles vão enriquecer mais a análise. Complementando a resposta, às vezes eu passo um tempo bem significativo trabalhando no prompt, né? Eu mostrei um prompt para vocês aqui, que ele é um prompt para essa apresentação aqui, né? Eu sigo, o que eu quis dizer ali é que eu sigo aquela lógica de modelo, mas eu não fico preso só naquele prompt, né? Eu geralmente fico trabalhando ali de uma hora e meia no prompt, entendendo, procurando informações, né? E tentando ser bem específico nas respostas que eu quero da ferramenta, né? Então, cada vez mais você vai perceber que você vai trabalhar mais tempo no prompt, e porque a resposta da IA acaba sendo muito rápida, né? Tanto
no ChatGPT, quanto na Niara ou no ONAI, por exemplo. Acho que alguém mandou alguma pergunta ali no chat. Sim, olha, se quiser eu posso ler aqui para todo mundo também, para facilitar. O Leonardo Pimpão colocou o seguinte: relacionado à LGPD, os dados inseridos nas ferramentas IA são compartilhados com as plataformas, correto? Vejo muitas empresas que ainda têm receio contra a sua utilização. Quer comentar? Quero. Quando eu tenho dado, a maioria de dados de acesso, assim, né, de tráfego, etc., a pergunta foi do Leonardo, tá? A maioria dos dados de acesso, Google Analytics, etc., eles já vêm anonimizados, né? Tu não consegue fazer identificação do usuário. Mas quando eu estou trabalhando, Leonardo, com alguma base onde eu tenho uma identificação do usuário, eu tenho um algoritmo meu que eu uso em Python, eu passo aquela base para esse algoritmo e peço para ele fazer a anonimização dele. Então, ele faz a anonimização ali com hash, alguma coisa assim, para daí seguir para as minhas análises no ChatGPT, na Niara, na ferramenta que eu for utilizar. Tá? Mas, geralmente, essas ferramentas também, elas têm ali cláusulas bem específicas de anonimização de dados e não armazenamento também. Tá? Legal. A Lisane, né, que é lá da Niara, né? Ela colocou alguma informação aqui sobre alimentar a inteligência. Você quer compartilhar algum... Ela falou aqui que os dados inseridos são utilizados para treinar IA. Na Niara não utilizamos dados inseridos para treinar IA, tá? Sim, é uma característica da ferramenta, mas eu acho que sobre anonimização a pergunta está respondida. Tem uma outra pergunta aqui do Humberto. Eric, para você estruturar todos esses dados, você preparou um ambiente BigQuery para armazenar todas as informações? Sim, Humberto. Às vezes não só BigQuery, mas outras soluções também, tá, Humberto? O BigQuery, eu sou fã dele, tá? Estava conversando até com um dos diretores da Niara, que é o Cadu, né? A gente estava falando sobre BigQuery. É uma excelente ferramenta, porque eu já uso ele muito para armazenar dados do Google Analytics, Ads, Search Console, SEMrush, dados que eu pego de planilha. Eu uso o BigQuery, eu gosto muito de usar ele como um data warehouse, né? Então, eu uso ele como data warehouse e daí vou minerar esses dados em outros locais, né? Eu uso, sei lá, um algoritmo em Python, alguma coisa assim. Aqui nessa apresentação eu mostrei muito o lado depois que tudo isso já foi feito, né? Mas, sim, cara, BigQuery é uma excelente ferramenta para isso, tá? Eu não sou o melhor técnico de BigQuery, tá? Conheço excelentes pessoas que trabalham comigo, que fazem. Quando eu preciso de alguma coisa, eu falo, coloca lá, e eu só uso ele para pegar os dados. Daí eu coloco no Looker Studio, em algum lugar assim. Mas, cara, sou fã da ferramenta, tá? Tem mais uma perguntinha aqui, vai nela? Qual formato de arquivo você tem tido mais sucesso no ChatGPT? Porque muitas vezes ele reclama não conseguir ler Excel. Às vezes consegue, acho muito estável. Cara, assim, Excel no ChatGPT assim, é um drama, porque às vezes tu coloca, né, ele não consegue, ele acha algum problema, alguma coisa assim. Como que eu resolvi isso? Fazendo uma limpeza desses dados, uma normalização desses dados antes de jogar para o ChatGPT. Porque muitas vezes esses erros que ele encontra ali, o ChatGPT, quando você pede para ele fazer uma análise de dados, geralmente ele usa Python. Tanto que você vai ver que nos resultados que ele mostra lá, ele vai mostrar ali vou até compartilhar com vocês aqui, se você me permite, Paulo, rapidinho aqui. Sim. Tá? Só para a galera ver. Aqui, ó. Aqui eu abri aqui, ó. Depois da análise que ele fez, né, ó, ele mostrou aqui o código, né? Esse daqui é um código Python, né? Ele está plotando aqui, né? Dando aqui as diretivas aqui para montar o gráfico. Isso daqui é Python, né? Então, se você colocar aquela base no Python, também tu vai ter problema, tá? Eu sei porque eu programo em Python, programo em R, e a computação ela é muito exata, né? Então, ela precisa do dado ali certinho. Quando dá esse tipo de problema ali no ChatGPT, a sacada que eu tive em relação a isso, que muitas vezes o problema acontece, ele aconteceria no Python ou no R também. Tem algum problema na base. Às vezes é um acento, às vezes é aquela questão a mesma questão que tem no Excel também, né? De na moeda ter vírgula ou ponto, detalhes assim, tá? Então, o meu conselho para ti é quando o Excel começar
quando o ChatGPT começar, eu gosto de falar, quando começar a cuspir sangue, né, a não conseguir, dá uma olhada na base, às vezes tem algum probleminha lá. Esses dias eu estava fazendo uma análise preditiva, usando o Arima lá, que eu tanto comentei aqui, tá? E o Arima, se você não tiver, por exemplo, se você estiver analisando o ano, você não estiver olhando o ano completo, ele pode dar problema, né? Então eu tinha problema na base, eu não tinha um ano completo, né? Então coisinhas desse tipo assim, tá? Legal. Entrou mais uma pergunta. Deixa eu ver, eu respondi aqui, deixa eu só o formato. Agora é contato, o Humberto Ramalho está... Me adiciona lá, Humberto, no Instagram, o eric.formaggio, e eu vou deixar meu contato aqui também da OSF, tá, @osf.digital, para quem quiser me escrever aí por e-mail. Aqui no chat. Legal. O Eric, eu vou trazer agora a Suelen. A Suelen, ela já colocou aqui o QR Code para que vocês... Isso é bem importante para a gente, vocês responderem aqui a pesquisa de satisfação. Eu tenho certeza que estão todos muito satisfeitos, mas na pesquisa a gente consegue ter insights para outros temas, outras palestras. Ô, Vinícius, que bom, você está por aqui conectado? Por favor. Sim, o áudio chega bem agora? Sim. Chega. Sobrevivi a umas quedas de oscilações de energia aqui na vizinhança, mas quero aproveitar só para realmente agradecer aí ao Eric por ter trazido o conteúdo e agradecer a todos os participantes que prestigiaram o nosso webinar, também reforçar os nossos associados aqui da Abrad RS, que estejam, né, em meio à audiência, que a gente segue a programação para o mês de setembro e outubro com mais entregas aí de conteúdo. Então, obrigado, Vini. Comunica aí nos canais. Obrigadão, Eric, foi incrível. Eu que agradeço. Super obrigado, Vinícius, aí, por atualizar as informações. É isso aí, a Abrad RS produzindo conteúdo, do nosso lado, a Nacional também dando suporte, também promovendo alguns encontros mensais. Vamos juntos, então. Suelen, você quer assumir aqui para trazer aqui as últimas informações para a gente poder encerrar? Legal. Suelen, a gente gravou também essa apresentação do Eric, que vai subir nos nossos canais, é isso? Ótimo, ótimo. Essa daqui vai dar bastante mais audiência, viu, Eric? Bem bacana. O Eric é um cara que traz, né? Ele já é uma sumidade, ele traz audiência, a audiência que hoje estava ótima, e sem dúvidas é um dos vídeos que vai ter muito acesso aí no nosso canal. Bom, muito bem. Alguém tem mais alguma dúvida ou a gente pode encaminhar para o encerramento? Um agradecimento final aqui ao Eric, a todos que participaram aqui. Eric, você quer conduzir aqui para o encerramento? Não, eu quero só agradecer, Paulo, aproveitar essa oportunidade para agradecer mais uma vez aí a associação, né, a Abrad, que nem eu sou suspeito para falar, né, sou um dos diretores da entidade, mas agradecer mais uma vez, convidar todos aí que não são associados ainda a se associarem, né, é uma grande oportunidade aí de network, conhecimento também. Mais uma vez aí, Paulo, obrigado aí também pela condução e pela ajuda, e o presidente Vinícius aí também. Super obrigado. Obrigado, Eric, obrigado, Vinícius, né? Lisane, por acompanhar aqui também o webinar com a gente, muito obrigado pela participação e pelo apoio que você tem nos dado aí com as ferramentas. Então é isso, vamos aqui cumprindo nossos horários. Agora, não é, Eric, se fosse presencial, a gente já saía para almoçar de novo. Mas aqui já saía para almoçar, exatamente. Então é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Uma boa semana. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, até mais.